Sua voz deve possuir uma tonalidade que possa ser ouvida com clareza, não podendo ser muito baixa e nem muito alta, mantendo sempre o som ambiente ao ambiente que estiver falando. Em ambientes muito ruidosos, recomenda-se o uso de microfone, a fim de não gerar abuso vocal. Algumas pessoas precisam impostar a voz para que seu discurso chame a atenção do público ouvinte. Contudo, não pode se assemelhar a algo artificial. A pessoa já é mecânico, ei, Deus está falando com você. Às vezes é algo já mau costume. Mas quando você quer enfatizar, meu querido irmão Eliseu, Deus tem uma obra com você, meu irmão. Mas tem um pastor lá no Rio de Janeiro, né? Que tudo ele é tei. Isso não é. Tem uma hora que você vai ficar. E tem outro lá que virou um meme, né? A pessoa está falando assim, aí o pastor aí solta um língua estranha, né? A mulher toma um susto lá. Então tem coisa que a gente tem como a gente controlar, tem como a gente ser uma pessoa mais mediana. Vamos lá. Se através da fala, né, demonstramos nossas emoções, também através dela exercemos determinada finalidade para despertar sensações em nosso público-alvo. Como exemplo, podemos mencionar os seguintes casos. Um locutor de rodeio ou de futebol precisa transmitir emoção através da sua voz, principalmente devido ao fato de que este é o único meio que eles utilizam, visto que na maioria das vezes não se tem apoio visual, a fim de que o interlocutor observe as expressões faciais e corporais do mesmo, que também são fatores que contribuem para a transmissão da mensagem. Sendo assim, é fundamental que ele module a sua voz, dando ênfase a determinadas palavras. Então, até mesmo aqui eu fazendo essa leitura, percebe que em nenhum momento eu fico ofegante, porque eu consigo uma respiração tranquila, vai lendo tranquilo, e pessoas já vão assim já. O locutor de futebol já fica já ofegante, mas não é porque ele está... Mas é um cacuete que ele criou, achando que isso é o que é um pregador pentecostal, infelizmente. Tem que dar ênfase à palavra de uma voz modulada. Ao transmitir uma notícia sobre um acidente com vítima fatal, a entonação da voz é fundamental para o receptor da mensagem, ou seja, o comunicador não deverá transmitir a mensagem de maneira empolgada. Por exemplo, uma mãe, ao falar com seu filho para que ele procure corretamente um objeto na gaveta, qual o tom da voz dela? Se eu encontrar, vou esfregar na sua cara. Então, o tom de voz já muda. Imagina o médico dando ao paciente uma notícia de um resultado de exame negativo. Qual o tom da voz? Agora imagine o mesmo médico dando a notícia de alta ao paciente. Qual o tom da sua voz? Então veja a importância. Você vê uma notícia ruim, você vai falar tudo alegre? Mesma coisa é a mensagem que é transmitir. Uma mensagem que você vai transmitir é de alegria, então transmite de uma forma bem... Se Deus está chamando a atenção do povo para o arrependimento, então já... Irmãos, arrependamos, irmãos. Precisamos de arrependimento. Então, até a forma que você transmite a mensagem, ela conta. Orientações. Aqui, ó, se vocês puderem notar isso aqui, grave a sua voz periodicamente e ouça com atenção a fim de avaliar suas entonações ou corrigir-se de cacuetes fonéticos, como já foi falado, né? Aleluia. Não é assim? Louvado seja Deus. Entende? Então são cacuetes que a gente precisa corrigir eles. Ou seja, eu tô com esse mau costume. Ou seja, ou seja, são cacuetes. A gente pode, nem toda hora você tem que falar ou seja. Tem que mudar um pouco as linguagens. A gravação lendo um texto também é interessante, visto que com a mesma pode-se ir treinando as curvas melódicas durante a fala. Então, a forma que eu estou lendo aqui faz parte disso. Por exemplo, grave a sua voz periodicamente e ouça com atenção a fim de avaliar suas entonações ou corrigir-se de cacuetes fonéticos. Então, percebe a forma de falar? Você pode ler também assim. Grave a sua voz periodicamente e ouça com atenção a fim de avaliar suas entonações. Entendeu? Percebe que... Então você grava e vai tentando, vai treinando. Hidrate a sua voz. Beba água com frequência antes, durante e após a sua apresentação. Aqui eu preciso treinar muito. Aqui eu consigo tomar, porque enquanto alguém está falando, eu vou ir. Mas quando eu estou pregando, que só tem eu para falar, eu não consigo ficar. Porque eu acho que já tira atenção.
dos irmãos. Se eu estou aqui pregando, tal. Você corta a mensagem no meio, você vai falar para tomar água. Para mim já tira a atenção. Então eu não consigo tomar água durante a pregação. Mas quando, por exemplo, fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Pode louvar. Aí eu aproveito a oportunidade. Mas enquanto eu estou falando, eu não consigo. Porque para mim já tira a atenção. Tem um pregador que a estratégia dele fala assim, ó. Irmãos, Deus está nesse lugar, irmão. Dê glória a Ele enquanto eu tomo um pouquinho d'água. Aí eu só glória a Deus. Aí ele vai lá e toma um pouquinho d'água. Ele pegou essa estratégia. Gritar é considerado um abuso vocal. Por isso, não se deve fazer. Então, pregação pentecostal não é gritaria, pelo amor de Deus. Aqui nem tanto, mas lá no Nordeste, para você ser um bom pregador pentecostal, tem que gritar do início ao fim. Todas essas recomendações devem ser acompanhadas de todos os fatores já citados anteriormente. Ao discursar, é importante ter cuidado com a voz e suas características como entonação, intensidade, postura e coordenação pneumofônica. Ou seja, a habilidade de coordenar a fala e a respiração, visto que a comunicação engloba todos esses fatores e, quando utilizados da forma incorreta, transmite ao público a ideia de insegurança. Importante, uma oratória ou apresentação só será bem sucedida se praticada em oportunidades simples e do cotidiano. Por isso, pratique no dia a dia as palavras que serão ferramentas do seu trabalho na comunicação. É necessário dosar o tom da voz em conformidade à importância das palavras ditas e tenha cuidado para não manter a mesma tonalidade da fala o tempo todo, tornando cansativa a audição. Elimine gírias do seu vocabulário para não correr o risco de falar em ambientes que censure as mesmas. E também não esqueça de procurar conhecer sobre a cultura do público ao qual irá se apresentar, além de ter domínio sobre o assunto que está sendo tratado. Timbre da voz. Você sabia que a sua voz faz parte de sua identidade? A forma como nos comunicamos é observada pelos nossos interlocutores. São analisados aspectos como a prosódia, dicção e até mesmo o vocabulário que utilizamos. Mesmo que a voz não seja familiar, o ouvinte consegue ter impressões sobre o gênero do falante. Por exemplo, a altura, o peso, se é uma criança ou uma adulta, etc. Ao falar-se de personalidade, a literatura define como características únicas de cada indivíduo, distinguindo dos demais através de padrões consistentes de sentimentos, pensamentos e comportamentos. O que vimos até aqui são técnicas que a gente precisa colocar em prática, como interpretar um texto, como ir a fundo naquele texto. Foi falado sobre pregação expositiva, textual, temática. Tudo isso é necessário para um orador, não apenas para quem vai pregar. A irmã Cláudia, por exemplo, dá aula para criança, ela precisa muito da dicção dela. Por exemplo, eu coloquei aparelho agora, de vez em quando eu me pego não conseguindo pronunciar algumas palavras. Então eu preciso dar uma treinada para conseguir transmitir a mensagem, por causa do aparelho. Já tem pessoas por causa da dentição, né? Não tem alguns dentes, aí fica um pouco... não consegue falar. Mas isso é um treinamento. E uma dica para quem quiser treinar a dicção, coloca uma caneta assim na boca, aí tenta falar o bem ao máximo. A paz do Senhor. Então você vai treinando isso, quando você tira, você consegue a paz, consegue falar. É um treinamento bem legal. Então, o que vimos até aqui foram técnicas e vimos agora a questão de prática. Como a gente se importa aqui, até o modo de eu estar falando aqui, ó, tudo isso conta. Tem pregador que faz. Aí a pessoa fica assim na pregação. Não é aqueles relógios antigos, né? Daqui a pouco dá um torcicolo. Ai, eu não consigo mais olhar para ele. Então a gente tem que ter todo esse treinamento. Irmãos, tal. Você procura andar um pouco, mas nada exagerado. Tá sempre, o púlpito já é feito para isso, para você ficar já fixado no lugar, né? Então, tem igreja que é proibido até tirar o microfone do pedestal. Porque sabe que o pregador vai na igreja ou vai... Não pode tirar do pedestal não, deixa aí. Até com fio. Deixa lá fixo, né? Para você não sair daqui. Então, mas tudo isso é treinamento, se a gente tiver um bom treinamento. Você quer aprender mais da palavra de Deus? E que tal com os maiores pastores e pregadores do país? Deixarei no comentário um link de desconto para você ter acesso à maior escola de teologia online, a Academia de Pregadores. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser.